Continuando então, dentro da tag body nós vamos então aqui montar, tá, a estrutura onde vai ficar o login ali, né, o formulário com o login, com os campos para poder fazer o acesso. Aqui eu aumentei o zoom dentro do Sublime Text com Ctrl, então pressiono o Ctrl e roda o scroll, a rodinha do mouse, né? Então às vezes vocês vão ver eu fazendo isso aqui para poder aproximar ou afastar um pouquinho o código aqui para a gente poder trabalhar em cima dele. Então aqui o que eu vou fazer é primeiro criar uma div, tá? Div é uma divisão, uma área para que nós possamos trabalhar, e uma classe. Essa classe nós vamos definir sempre com a palavra class, e aqui eu vou escolher um nome qualquer. Então, isso que vem dentro das aspas é um nome que você mesmo pode definir. É uma marcação aqui para que depois você personalize essa área. Então, não tem um nome padrão. Mas o nome div e o nome class tem. Tá? Tem alunos que às vezes eu coloco assim, ó, aí ele vai e quer traduzir aquilo, mas lá escreve classe. Não, nunca vai funcionar, porque a propriedade do HTML vai entender class. Então aqui, esses elementos, esses componentes, essas tags não podem ser modificados o nome. É o nome assim por padrão. Agora, essas propriedades aqui poderia ser login, poderia ser só um L, poderia ser log, né, do jeito que você preferir. É só um nome que você vai estar dando para depois personalizar essa área. Assim como eu abri essa div e passei um parâmetro para ela, que é o parâmetro class, que até então nós não tínhamos utilizado aqui, eu preciso fazer um fechamento para ela, tá? Então eu venho aqui e coloco barra div, pronto. Ela inicia aqui e termina aqui abaixo. Então aqui dentro vai ser o que eu vou colocar dentro dessa classe do login aqui, ó, da minha página. Então, se eu tiver colocado um texto aqui, por enquanto vocês não vão ver nada, porque a div ela não aparece nenhum componente, tá? Então, eu modifiquei, salvei e aqui eu vou atualizar ele, ó. Vamos atualizar, prontinho, né? Então, não vai dar diferença nenhuma, tá? Ele já coloca aqui essas informações, né, com o texto dentro de uma área. O que vai fazer a situação aqui modificar é justamente as propriedades que eu vou passar para dentro dessa classe aqui, ó, que é a classe login. Então eu poderia colocar um tamanho para essa área, uma cor de fundo, uma cor para o texto, né, e personalizar tudo isso. Quem faz essa personalização é o CSS, tá? É a folha de estilo. Eu gosto de trabalhar dentro dos meus projetos com essas folhas de estilo de forma organizada, separada. Então o que eu faço? Eu venho aqui dentro da pasta projeto, ó, né, ou em cima dela, botão direito, e crio uma nova pasta, onde está escrito New Folder. Beleza. Aqui embaixo ele vai pedir para me dar um nome para ela. Então vou digitar CSS e vou dar Enter. Então criei uma pasta, por enquanto não é um arquivo, é um diretório chamado CSS. Dentro desse diretório eu venho com o botão direito e crio um arquivo. Novo arquivo, New File, e eu costumo chamar de estilo. Ó, deixa eu dar um Ctrl S primeiro, né? Ctrl S, aí na hora de salvar eu vou chamar um arquivo de estilo .css. Então é essa extensão aqui, ó, que vai definir que ele é uma folha de estilo, tá? Então tá dentro da pasta CSS um arquivo chamado estilo.css. Beleza. E aqui daqui a pouco nós vamos então começar a aplicar esses estilos. Só que essa minha página index, ela ainda não está ligada a essa minha folha de estilo. Então ele não entende que existe uma folha de estilo que vai personalizar essa classe e outras classes que nós teremos ali para frente. Aonde que eu ligo essa folha de estilo? Dentro do cabeçalho da página, então dentro do head. Aqui dentro do head nós vamos utilizar um parâmetro que é chamado link, tá? Então eu digitei link e pressionei tab, é uma das facilidades do Sublime Text. E aí ele já me deu aqui, ó, um arquivo, né, uma possibilidade, tá? Então lembra que isso aqui é uma tag, isso aqui são parâmetros. Então no primeiro parâmetro ele fala que eu estou querendo colocar aqui uma style sheet, que é uma folha de estilo. Tá certo, é isso mesmo. De qual tipo? Do tipo texto CSS. Também está correto. Só que ele me pede um href. O que é esse href? É um caminho. Percebam que nesse parâmetro não tem nada, ó. Nesse parâmetro é onde eu vou informar para esse meu arquivo index, que vai ser um arquivo da tela de login, aonde está essa folha de estilo. E como que eu chego até ela? Então vamos lá, nós estamos na raiz do projeto. Para ele chegar até ela, ele tem que entrar numa pasta chamada CSS. Poderia ser qualquer outro nome, tá? Nome de diretório, nome de arquivo, eu que defino. Só o index que é interessante você manter o padrão, porque é a primeira página a ser carregada é a que se chama index. Então o restante ali nós mesmos podemos definir. Eu vou pedir para vocês seguirem a mesma nomenclatura que eu estou colocando, porque além de ser padrão, você não se perde depois. Então eu falei aqui, ó, vou entrar numa pasta CSS, barra para separar diretório, e depois que eu entrei nela, quem que ele encontra? Um arquivo chamado estilo, né, style, que
que eu digitei ali, mas se você quiser escrever estilo, pode também, tá? Desde que o arquivo chame estilo. Obviamente tem que ser um nome exatamente igual está aqui. .css, que é a extensão dele. Agora ele sabe aonde buscar uma folha de estilo para poder personalizar essa página. Depois que eu coloquei, eu vou dar um Ctrl S. Ah, mas vai mudar alguma coisa aqui no meu arquivo? Nada, porque nós não passamos nenhum comando ainda. Na próxima aula nós vamos começar então a passar esses comandos em CSS.